Salmo, capítulo 38. Obrigado, meu amor. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como um surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando se resvala o meu pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos mostre, nos faça ouvir, nos dê ouvidos para escutar. Amém. Quando nós vamos lá para o Gênesis capítulo 3, o verso 9, a gente tem uma fala interessante ali, muito conhecida de todos nós. E chamou o Senhor, Deus, ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Um grande mal que eu tenho visto no dia a dia das pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de conversar e de encontrar aqueles que a palavra de Deus mostram para a minha vida, para mim, como pessoas que de alguma forma fazem parte daquilo que o meu caminhar me propõe. O que eu tenho percebido em muitas vezes, em muitos desses encontros, como razão de angústia, de adoecimento, como razão
de um empobrecimento das expectativas da vida, de um encurtamento das fronteiras, como cercas apertadas em volta dessas pessoas, como corações angustiosos e angustiados, e muitas vezes em corpos somatizados com essa estrutura adoecida da alma, como Davi vai dizer, vai expressar. O efeito que a dor da sua alma provoca no seu corpo tem uma relação muito forte com uma visão, com uma percepção sobre Deus. Porque em muitos dos casos, durante todo esse processo que nós chamamos na nossa nação de conversão, o que muitas vezes vai acontecendo é que Deus vai sendo deformado, vai sendo moldado de uma forma que, de fato, não o representa em Jesus. Ele não é representado em Jesus. Isso tem, em primeira mão, no primeiro impacto, uma causa que é o meu e o seu pecado. A ideia de que nós somos pecado. Pecado não é o que eu faço. A religião gerou a ideia de que pecado é o que eu faço e não o que eu sou. De tal forma que eu me torno pecador quando faço algo errado. E quando deixo de fazer, assumo a presunção de que pecador não sou. Vivo nessa gangorra de presunção, ora deprimido, ora enfatuado sem motivo algum em minha mente carnal. Ora me achando melhor do que os demais, e ora deprimido, angustiado, sem forças, como Davi descreve. Porque o Deus que nos é apresentado muitas vezes é um Deus que não tem nenhuma referência em Jesus. Nós ficamos então míopes para essa realidade, cegos para essa realidade de quem é Deus. E quando a gente não tem essa caminhada, esta experiência, essa didática da vida no caminhar com Deus, aquilo que Deus falou a Abraão, simplesmente anda comigo, Abraão. Quando a gente encontra na vida, nas coisas, nas preocupações, nas atividades, o principal desembrólio da nossa vida, o principal embrólio, melhor dizendo, da nossa vida, parece que nós nascemos para resolver pepinos, para sobreviver, para trabalhar, para estudar, e não entendemos então a essência do que é ser, sim, um filho e uma filha de Deus, como nós temos estudado aqui nesses dias. O fato de Jesus deixar isso claro sobre a minha e a sua origem, quando diz que Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos, e o faz com esta alegria, com esta coragem, porque diz que tanto os que são santificados, como aquele que santifica, vêm todos de um mesmo lugar. Quando nós não entendemos essa questão, esta visão de Deus vai atrapalhando, esta visão perniciosa de Deus vai atrapalhando poderosamente a nossa vida e vai nos adoecendo. E o que acontece aqui é que Adão está logo depois da queda, obliterado na sua alma, na sua visão, na sua condição de reconhecer Deus. A voz de Deus, do Deus da criação, do Deus do amor, do Deus que ampara, do Deus que o gera de uma forma tão interessante, não no ato propriamente dito da sua formação no barro, mas gera no seu coração. O coração de Deus é o útero do homem, quando o coração de Deus, visto do lado de dentro, expressa um desejo da eternidade, de fazê-lo conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança.
diante desse amor que é a identidade de Deus, o homem agora já não mais o reconhece. A visão que lhe habita de Deus é a visão antagônica ao que Deus é. Porque Deus é amor, como diz a sua palavra, e este perfeito amor lança fora todo medo. E paradoxalmente é o que Deus é. Adão, em virtude do seu pecado e da sua incapacidade de reconhecer o amor, agora se vê diante do amor que lança fora todo medo, porém amedrontado. Não se sente confortável, não se sente adequado, não se sente na condição de comungar do tempo, do horário, do espaço, da fala, da vida, das coisas. Antes, passa a ser então a vida um esconder-se de Deus, passa a ser a vida um cobrir-se com tangas, com aquilo que nós achamos que nos deixa melhor, mais adequado, e isso na presença de Deus. E a pergunta que Deus faz é uma pergunta muito simples, como Deus é, mas ao mesmo tempo muito profunda e complexa de se responder, e diz assim: Adão, onde é que você está? Não porque Deus não saiba, não porque Deus é um ignorante, mas porque agora, Adão, que é eu e você, já não sabe mais de si, já perdeu a referência, já está sem condição de reconhecer Deus. É por isso que qualquer estrutura que lhes é apresentado e que tenha alguma relação histórica ou que vislumbre uma estrutura religiosa, tem o poder de convencer as pessoas de que Deus é de determinada forma, de determinado jeito, mas só existe uma maneira de nós reconhecermos Deus, e é na imagem do seu Filho, na revelação do Cristo encarnado, no Jesus, o Nazareno, aquele que dividiu a história entre antes e depois dele. É na palavra encarnada que nós temos o absoluto sobre Deus. Se quisermos saber quem Deus é, se quisermos saber quem Deus pensa, como Ele age, precisamos ir a Jesus. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe outra possibilidade de relação. Nenhuma estrutura é capaz, os profetas são impotentes para isso, a lei é insuficiente para revelar: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, diz a sua palavra. Havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos. É uma estrutura cabal, definitiva, na figura do Filho. Adão está atemorizado, Adão está escondido, Adão está coberto. E eu encontro no dia a dia da minha caminhada, da minha atividade pastoral, ou no consultório, ou nos encontros da vida, gente sofrendo por uma visão errada de Deus, por uma percepção de Deus que não reflete a realidade. E esta visão errada de Deus tem a condição de acachapar a nossa vida, de fazer da nossa vida uma fuga contínua e um medo perpétuo, crônico. Estamos o tempo inteiro inadequados. O sangue de Jesus não nos lava. O Cordeiro não tira o pecado. É um paliativo. É uma fala sem conteúdo, é uma estrutura proforme, é uma imagem vazia de conteúdo. Falamos disso, falamos que somos perdoados, mas vivemos aterrorizados pela nossa culpa. A culpa passa a ser o ambiente da alma, o medo.
E ninguém carrega a culpa sozinho. A culpa faz com que o abraço mude, o beijo mude, o olhar mude. E é o que aconteceu com Adão. Quando Deus fala assim, cara, você comeu da árvore que eu falei para você não comer, Ele não diz comi ou não comi. Ele diz assim, a mulher que tu me deste. Ele não tem uma resposta simples. Ele tem um compartilhamento da culpa. É como quem diz, tá, eu comi, mas não comi sozinho. Eu comi, mas comi por causa dela. E é interessante que depois desse tempo, desse momento, Adão vai mudar o nome da sua esposa. A sua esposa que chamava, como que era o nome da esposa de Adão? Adoa. Chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomada, tirada. E agora ele muda o nome dela para Eva. A mãe de todo ser vivente, a mãe de todo ser humano, a parideira. Parece que não tem muito problema aqui, mas aqui tem todo o problema. O rompimento da relação com Deus causa um rompimento da relação comigo mesmo. Eu assumo uma esquizofrenia básica. O lado direito não conversa com o lado esquerdo. Separado de Deus, separado de mim mesmo, me separo dos outros. Eva não é mais osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela não é mais varoa, ela é a Eva, ela é a parideira. Ela é outra, ela é distinta de mim. Esses rompimentos, onde eu vou me enxergando indivíduo. Nenhum escritor do Antigo Testamento tinha esse conceito de indivíduo que nós temos. Ninguém se enxerga fora do clã, fora da família, fora da tribo. Mas já há este embrião de se ver distinto um do outro, de se ver separado. Como uma visão que vai se aprofundando, e à medida que vai se aprofundando, uma visão distorcida, que vai se aprofundando, e à medida que vai se aprofundando, vai se estabelecendo enquanto verdade sobre Deus. E à medida que vai se estabelecendo de forma equivocada como verdade sobre Deus, só vai aprofundando as nossas divisões, as nossas doenças, os nossos medos, as nossas culpas, e as nossas relações vão ficando complicadas. E aí nós estamos diante dessa estrutura que Davi começa a descrever. Eu não sei em que momento Davi, nós temos o Salmo 51 que normalmente é atribuído à questão do adultério de Davi, mas às vezes eu me pergunto que situação ocorreu tão poderosa para gerar esse tipo de problema em Davi. E é interessante, amados, porque ele começa como num processo analítico, falando a princípio de uma forma com a qual ele se protege, mas aos poucos e muito rapidamente ele já começa a pôr para fora. Você já começa a ver nessa associação livre, essa estrutura que vai entregando o seu inconsciente e vai mostrando aquilo que de fato está no coração dele. Mas a priori o problema dele é Deus. A priori ele diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira. O problema dele é que Deus é irritado. O problema dele é que Deus está bravo com ele. O problema dele é que Deus é exigente demais. Gente que serve a um Deus exigente, exige demais de si, exige demais dos outros. Gente que vê em Deus um olhão grandão, que está o tempo inteiro vigiando, vira esta fifi da vida alheia. Vira este ser
que está com um olhar treinado, aguçado, para ver o pior no outro. Para ver e pontuar e sublinhar, passar uma canetinha daquelas amarelas acesa sobre tudo aquilo que é erro. Não consegue celebrar nada de bom a priori. É só a partir de uma insistência que você... Mas será que não tem? Não, tem. Mas a priori eu começo a enxergar no outro simplesmente os defeitos. Gente que tem um olhar de Deus, de um Deus que está ali para apontar defeitos. Deus não veio apontar os nossos defeitos. Deus não veio tirar satisfação comigo e com você. Deus veio cobrir os nossos pecados. Cobrir não é o mesmo que encobrir. Encobrir é varrer o problema para debaixo do tapete. Cobrir é bancar. Eu sei do seu pecado. Eu sei da sua condição. Mas eu tenho amor suficiente para pagar por todos eles. E não somente pelos teus, mas também pelos do mundo todo. Eu não vim para condenar o homem. Eu vim para... Vai, me ajuda. Hã? Eu vim para salvar o homem. Davi começa a dizer: se não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. A ideia aqui é: Deus, o Senhor é bravo demais. O Senhor é a causa do meu sofrimento. O Senhor está me castigando. O Senhor está furioso. O Senhor é um ser desequilibrado. O Senhor é um ser... A Bíblia vai dizer que Ele é tardio em irar-se e pronto a ter compaixão. Cravam-se em mim as tuas setas. Ele agora se torna um São Sebastião. Deus é quem está fazendo dele um alvo de dardos. Deus é quem está fazendo dele um voodoo humano. Essa é a visão de Davi. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. O Senhor está esmagando a minha vida, o Senhor está depositando a tua mão sobre os meus lombos. E quem resiste ao peso da mão de Deus? Você já viu essa estrutura? Olha, irmão, Deus vai pesar a mão. Amado, está aqui a origem desse troço. Deus vai pesar a mão. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Esta é uma visão que ele começa a demonstrar, a abrir o peito e a falar, mas ainda essa é uma realidade muito superficial. Não há parte sã em minha carne por causa da tua indignação. Ele acha que a somatização, que o adoecimento do seu corpo tem relação com a indignação de Deus. O problema é Deus, gente. Quantas vezes nós chegamos dentro de uma estrutura que parece que o problema é Deus. Todo mundo aqui é convertido. Deus é esse cara de coração duro. Parece que o problema é que Deus é um cara exigente demais, que se Ele de alguma forma relativizasse um pouco, fosse menos intransigente, fosse mais suave, não fosse tão rígido, talvez a nossa vida seria melhor. Como se a nossa mentira, por exemplo, fosse um problema para Deus e não para nós. Atendendo uma pessoa, 47 anos, disse a ela:
no final de uma sessão: como você definiria a sua vida nesses 47 anos? Ela disse: eu sou uma mentira. Eu sou uma mentira que diz muitas verdades. Eu disse a ela: a serpente, quando olhou para o homem, para a mulher, falou assim: é assim que Deus disse? E depois ela disse assim: relaxa, vocês não vão morrer, mas se abrirão os vossos olhos e como Deus, o quê? Sereis. Quando Deus olha aquela situação, o que Ele diz? Agora o homem se tornou como um de nós. Ele corrobora com o que a serpente falou. A serpente usou uma verdade histórica para ocultar uma verdade ontológica, uma verdade de ser. Quando Satanás tenta Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim: viu, salta daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropeces em pedra alguma, não é isto? E quando você vai lá no Salmo, está ou não está escrito? É uma verdade histórica, mas que oculta uma motivação, uma mentira ontológica de ser. Às vezes nós dizemos verdades para ocultar a mentira que nós somos. Às vezes nós falamos muitas coisas comprováveis do ponto de vista histórico, para que as pessoas acreditem que nós somos aquilo que dizemos ser. Mas Deus é o Deus que sonda corações. E Ele acha que o problema aqui é a indignação de Deus, e que a saúde ruim dos seus ossos, a saúde ruim da sua carne tem a ver com essa indignação. Mas logo, no meio do capítulo 3, parece que começa a fluir, no versículo 3, parece que começa a fluir uma outra vertente. Aquilo que está como problema em Deus começa agora a voltar para Ele mesmo. Então Ele diz assim: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Opa, tinha uma seta apontando para Deus, agora tem uma seta apontando para mim. Pois já se elevam os meus pecados acima da minha cabeça, e as minhas iniquidades com fardos pesados, ou como fardos pesados, excedem as minhas forças. E aí ele começa a descrever processos que hoje, no mundo científico, ele vive no mundo pré-científico, nós talvez descreveríamos como um processo de síndrome do pânico, por exemplo. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. É a minha loucura de viver para mim mesmo, de não assumir a minha verdade, de não ficar nu diante de Deus. Eu vou me sentindo encurvado e sobremodo abatido. Ando em luto o dia todo. Há um processo de morte atuando na minha vida que me deprime, que me encurva, que abate o meu espírito. Ardem os meus lombos, a minha costa começa a doer as colunas aqui, começa a encurvar o corpo, não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Eu não consigo descansar, pacificar, eu não consigo estar bem. Na Tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos e toda a minha ansiedade. Não Te é oculta, ele já começa a render-se diante de Deus. O que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, o que me angustia, a minha ansiedade, já estão diante do Senhor. Mas ainda assim bate excitado o coração, falta as minhas forças. E à luz dos olhos, essa mesma já não está comigo.
Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Não precisa falar. Mas vê se não é esse o processo que acontece. O coraçãozão velho começa a bater, parece que bate na garganta. Você acha que vai morrer, você não consegue levantar. Tem gente que desmaia. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não consigo mais, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros se afastam da minha praga e os meus parentes vão ficando longe, é difícil. Você vai conversar com a pessoa, não há celebração, não há uma coisa bacana, não há nada. O pessoal vai evitando, vai ficando cada vez mais longe. E aí entra um processo quase de uma psicose, de um estado de perseguição, que às vezes pode ter alguma realidade histórica, mas muitas vezes isso é levado por causa da culpa e por causa de uma visão errada sobre Deus, à enésima potência. Então parece que todo mundo está lhe perseguindo, todo mundo está fazendo um conchavo contra você, todo mundo quer te ver morto. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca, sou com efeito, como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Por que, Davi, você assumiu essa postura? Porque em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Mas eu confesso a ti as minhas iniquidades. Suporto tristeza por causa do meu pecado, é bem verdade, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Quando a gente começa a ter coragem de se ver como se é, e de entrar ousadamente no Santo dos Santos, no lugar íntimo, no lugar mais secreto, na presença de Deus, nu, disposto a ser uma confissão encarnada, a ser uma confissão em vida. Parece que há uma esperança que vai surgindo no meio de todo esse adoecimento, de toda essa tristeza, de toda essa depressão, de toda esta síndrome do pânico, de toda esta estrutura de perseguição, vai surgindo uma esperança. Existe salvação para mim, o seu nome é Jeová, o seu nome é Jesus de Nazaré, o seu nome é Jesus o Cristo. Parece que o olhar começa a melhorar. E nessa questão do olhar, queridos, eu quero ler um texto com vocês. Mateus 6:22. A palavra do Senhor diz assim, posso ler? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Não há um mundo. Há uma visão de mundo. Adão está diante do amor. Mas o que ele enxerga no amor? Motivo para o medo. Mas a função do amor é lançar fora todo medo. O que existe aqui é um problema com o amor? É um problema com Deus? Sim ou não? Existe um problema com a maneira como Adão o vê. O grande problema das nossas vidas hoje é como a gente enxerga o mundo. Se a luz que há em mim é má, se os meus olhos forem mal, se a disposição do meu olhar é para ver o mal, se o treino do meu olhar é para ver o mal, eu estou diante do exame, eu digo, não vai dar certo. Eu estou diante do meu próximo e diz, esse cara é problema. Eu estou diante da minha esposa e digo, olha, essa minha mulher eu não aguento mais. Eu estou diante do meu marido e eu só consigo ver a pior parte do meu marido. Eu estou diante do meu filho e eu só consigo encontrar nele problemas. Eu estou diante do meu patrão e eu só vejo nele alguém desonesto. Não necessariamente esta seja a sua realidade. Talvez isso seja apenas a sua maneira de olhar e de perceber e de enxergar a vida. De como você percebe a vida. Porque os seus olhos se tornaram adoecidos. Vem a partir da inveja, da desconfiança, da cobrança, do julgamento. Olha a partir do desassossego, da incompreensão. Oram a partir da desconfiança. O outro é sempre alguém de quem eu tenho que desconfiar. Mas Deus já falou, confie em mim. Confie em mim, que você vai poder ser pacificado em relação ao outro. Porque ainda que o outro lhe faça o mal, eu vou pegar este mal. Para você que está cheio do amor, para você que me ama e que é amado meu, eu vou pegar todo este mal e eu vou confeccionar o bem através dele. Para que você não viva lutando por você, para que você não viva sem relações, sem relacionamento, sem entregar a alma, o espírito, sem se entregar à vida, como um risco. Para que você não viva o tempo inteiro na defensiva, para que você não canse, para que seus lombos não ardam, para que você não se angustie, para que você não somatize, para que você não adoeça, mentalmente, no seu corpo também. Descanse no meu amor, é chegado a vós o meu reino. Eu sei os planos que tenho acerca de vós. Eu tenho planos de bem e não de mal. Então somente deixa eu cuidar da sua vida. Então somente deixa eu sarar as tuas vistas. Até o bem do outro se converte em mal para você. Se converte em inveja. O olho fica gordo. Oftalmose poneirosa, é isso? O bem do outro passa a ser a inveja do meu coração. Adão está diante do amor, do bem supremo, mas ele o enxerga como uma ameaça, como um castigo. Davi começa a sua narrativa falando de uma estrutura também
errada, de uma visão que não compreende a realidade da divindade manifestada em Jesus. É interessante quando Jesus entra na sinagoga, também ali em Lucas capítulo 4, e ele pega o livro do profeta Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o texto, pelo que me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para evangelizar os pobres, para anunciar, ele diz, o ano aceitável do nosso Deus. E ele omite uma fala que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. E por que ele omite isso? Porque esse dia recairia sobre ele. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para quê? Para que você pudesse entrar confiadamente na presença de Deus, quando seus pés estiverem prestes a resvalar, ou quando você cair, e você chegar diante de Deus, não como quem vem revestido de tanga, mas nu, confiado no amor que restaura a vida do pecador, que faz do velho homem uma nova criatura, que é capaz de dar a você um novo coração, que é capaz de restaurar a vista aos cegos, de restaurar a sua visão, que é capaz de fazer com que os seus olhos sejam bons, que é capaz de sarar você na sua alma, no seu corpo. Qual que é a visão de Deus que lhe habita? Porque às vezes a sua vida está tão complicada, porque às vezes os seus relacionamentos estão tão difíceis, porque você está tão ansioso, angustiado com o seu dia de amanhã, já não é o bastante para você o problema que cada dia lhe reserva? Porque o seu fardo pesado do passado ainda lhe fustiga as costas? Por que você e eu não aproveitamos simplesmente o presente de Deus como este dia que nos foi dado, e que no final dele a gente possa dizer simplesmente: hoje foi um dia bom, graças a Deus, apesar das lutas, das dificuldades que todos os dias nos reservam. Mas que tipo de olhar lhe habita? Qual é a luz que lhe habita? Que tipo de olhar? Porque se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maus, essa é a questão. Se os olhos são a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, todo o teu corpo estará em trevas. A comunicação corporal, gestual, a energia, tudo aquilo que sai de você é ruim. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se a maneira de você olhar para Deus, para você e para o outro, for trevas, a sua vida toda é uma escuridão, é uma canseira, é chata, é cansativa. Tem pouco espaço para celebração, pouco espaço para a coragem, para a criatividade, para arriscar-se. A única coisa que me faz levantar da minha cama todos os dias, meus irmãos, e fazer o que eu tenho que fazer, muitas vezes sem vontade de fazer, é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nele o meu trabalho não é vão, a vida não é vã. Eu sei que onde eu termino, ele começa. E em nome de Jesus, nós precisamos avaliar a si mesmo, gente, como a palavra de Deus diz, e observar que tipo de visão de Deus a gente tem acalentado,
e tudo aquilo que não tem referência em Deus, manifesto em Jesus, cair por terra, porque esta visão errada de Deus adoece a alma, adoece o corpo, adoece as relações, azeda a vida. A palavra de Deus fala que é para a gente amar até os nossos inimigos. Tem gente que eu amo, mas tem gente que eu não gosto. Tem gente que eu amo, desejo bem, se precisar de mim, pode contar comigo, mas eu não gosto de tomar uma cerveja no Zanoni com ele, com ela. Tem gente que você ama e gosta, quando está perto é sempre uma festa. Por quê? Porque a luz da pessoa é boa. Porque é sempre uma maneira positiva de ver a vida. Ontem a gente estava dentro do carro, daí a gente estava lembrando da Neide, lá do curso que as meninas fizeram lá naquele canto. E a Lili olhava para as coisas e a Neide falava assim: olha, Lili, que coisa maravilhosa. E a Lili realmente olhava e ela falava assim: não, é legal, né? Ela pensava com ela. E ela via que o ânimo dela e o ânimo da Neide era meio descompensado, porque ela olhava e falava: é bacana o negócio e tal. Mas a Neide era: meu Deus, que negócio maravilhoso. Aí eu falei dentro do carro assim: amor, a Neide e o Mantovani é para ser estudado. Porque, cara, o Mantovani com esse jeitão dele aí, é difícil você pegar uma lamúria assim. Volta e ele tá, olha lá, vai filmar você ali, ó. O olhar, amados. Que olhar você tem para a vida? O que muda é o olhar, é do lado de dentro. É o reino de Deus que acendeu dentro de você. Isso é que muda o seu olhar para o outro, para o próximo, para Deus. Estava fazendo um negócio com uma pessoa, daí a outra falou: meu, esse cara aí é meio bagre, né? O jeito dele é meio bagre, né? Eu falei: é mesmo, cara. Mas pensa num bagre, gente boa. Eu falei: meu coração está sincero aqui. Se a pessoa quiser me enganar, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar essa música no final aqui para encerrar? Eu não vou dar vazapazap, mas eu não vou viver daquilo que eu não tenho. Não. Não. Olha o Mantovani querendo entregar eu. Não, isso porque tá na internet, né? Tá. Deus vai cuidar de mim, cara. Deus vai cuidar de você. Vamos só olhar o outro com um olhar melhor, menos desconfiado. Vamos olhar para Deus como um Deus que nos ama e nos guarda, como um Deus que nos protege, como um Deus que restaura. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Vamos esperar nele, porque Ele é a nossa salvação.